Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Iniciávamos a primeira meditação do recolhimento deste mês, lembrando que a Quaresma, os textos bíblicos da Quaresma, começam com uma convocação que Deus nos faz através do profeta Joel. Convertei-vos a mim com todo o vosso coração. Mas essas palavras continuam. Convertei-vos a mim com todo o vosso coração, com o jejum, as lágrimas e o pranto. É um apelo à penitência. A penitência pelos nossos pecados. Convertei-vos. Convertei-vos daquilo que vos afastou de Deus. Convertei-vos daquilo que vos separou do amor, daquilo que contrariou o amor de Deus, daquilo que é o contrário do que Jesus nos mostra com a sua vida e a sua morte. Essas palavras, que prolongam o apelo à conversão e, por assim dizer, a concretizam, mostram dois aspectos do espírito de conversão, de penitência, que são essenciais. O jejum. O jejum é o símbolo do sacrifício, feito como penitência para a expiação dos nossos pecados. E depois as lágrimas e o pranto, símbolo da contrição. A contrição é exatamente a dor de amor sentida pelos nossos pecados diante de Deus. Vamos começar com esse segundo aspecto, a contrição. A contrição, essa dor dos nossos pecados, é como a alegria. A alegria não se inventa. A alegria se tem ou não se tem. Mas sempre quando se tem, a alegria é um reflexo ou uma irradiação do amor. Assim ensina maravilhosamente São Tomás na Suma Teológica, quando diz que a alegria propriamente não é uma virtude independente, mas é uma consequência. Quando se ama, há alegria. Quando se encontra uma pessoa amada, há alegria. Quando se sofre por uma pessoa amada, se sofre com paz, com alegria. Talvez com lágrimas, mas com paz, com alegria. E a dor de coração por ter amado pouco e mal a Deus, que é amor, que nos fez por amor, que nos perdoa com amor, que nos espera com amor. Essa contrição nasce quando nós captamos o amor de Deus
e a pobreza do nosso amor. Você se lembra do que aconteceu com Pedro? Pedro, sem dúvida nenhuma, tinha muito carinho por Jesus. Isso é indiscutível, basta ler o Evangelho. Mas quando chegou o momento inesperado por ele e por todos os discípulos, da prisão de Cristo começar a ser humilhado, maltratado, arrastado, amarrado com correntes, levado como se fosse um animal, cuspiam na cara dele, davam-lhe bofetadas. Se sente desnorteado, perdido. O amor ao Mestre, a Jesus, faz com que ele de longe vá seguindo para onde o levam os guardas, rumo à casa do sumo sacerdote. E quando já entrou lá, pouco tempo depois, Pedro, junto com outro discípulo, entra e fica no pátio da casa. Havia uma fogueirinha acesa e várias pessoas se aquecendo ao fogo. E já sabe que vários dos que estavam lá, um homem, uma criada, começaram a dizer a Pedro: você estava lá, você é dele, você estava com ele. E Pedro se descontrola e, como diz o Evangelho, chega a negar que conhece a Cristo, jurando e increpando, dizendo, não diz palavrões, mas sim palavras duras. Não, de jeito nenhum, não conheço. E o que aconteceu? Que depois das negações, Pedro estava lá meio envergonhado, meio escondido, agitado, com a cara irritada. Naquele momento passou Jesus conduzido por guardas, já maltratado. E diz o Evangelho de São Lucas: voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. A mim sempre e a muitos, sempre impressiona isso. Como deve ter sido aquele olhar? Que o mesmo olhar que Cristo tem para você, para mim. Mesmo no pior momento da nossa vida, no momento do maior fracasso espiritual, da queda mais profunda, volta-se e olha com amor, olha com pena, olha com carinho. Tanto foi assim que então Pedro se lembra também de que Jesus lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E diz o Evangelho de São Lucas: saiu dali e chorou amargamente. Todos os evangelhos dizem que chorou. São Lucas acrescenta: chorou amargamente. Sentiu que seu coração se destroçava, se fundia. Como fui, se Jesus sempre me amou, me escolheu, me colocou como o chefe de todos os outros apóstolos, me prometeu que sobre mim, a quem ele deu o sobrenome, o apelido de Pedro, aquele pobre Simão, pescador galileu, me prometeu que sobre mim construiria a igreja, que estaria sempre comigo. E o que eu fiz? O que eu fiz? E aí chorou, claro, aí chorou. Quando se deu conta, quando se deu conta. E você e eu só sentiremos a contrição que é necessária para o perdão dos nossos pecados quando nos dermos conta de quem é Deus, esse Deus que esquecemos, de quem é Jesus, esse Jesus do qual nós tomamos o nome Jesus Cristo, o nome de cristãos. Meu Deus, se abríssemos os olhos, se enxergássemos. Também o Papa Francisco, na homilia da quarta-feira de cinzas, tem umas palavras muito bonitas. Esta nossa viagem de regresso a Cristo, que tinha falado no começo, só é possível porque houve a sua vinda até junto de nós. Caso contrário, não teria sido possível. Antes de irmos até Ele,
de nos convertermos, de nos voltarmos para Ele, desceu Ele até nós, precedeu-nos, veio ao nosso encontro. É o que São João diz, repetindo 2 vezes, pelo menos na primeira carta. Deus nos amou primeiro. E como se nota o amor de Deus, diz São João, em que entregou seu próprio Filho, o enviou para que desse a vida como expiação pelos nossos pecados. Precedeu-nos, diz o Papa, veio ao nosso encontro. Por nós desceu até o mais fundo de quanto pudéssemos imaginar. E aqui utiliza uma expressão audaz de São Paulo. Fez-se pecado, fez-se morte, porque assumiu os pecados de todos os homens de todas as épocas. Fez-se pecado, fez-se morte. Aquele que não havia conhecido o pecado, diz São Paulo, Deus o fez pecado por nós, porque Ele se responsabilizou pelos nossos pecados, para nos livrar deles, para pregá-los na cruz, para não nos deixar sozinhos e acompanhar-nos no caminho. Ele desceu dentro do nosso pecado e da nossa morte. Tocou o pecado, tocou a nossa morte. Então, a nossa viagem é deixar-se tomar por essa mão. O Pai que nos chama a voltar é aquele que sai de casa. Está evocando aqui a parábola do filho pródigo. E vem procurar-nos. O Senhor que nos cura é aquele que se deixou ferir na cruz. O Espírito que nos faz mudar de vida é aquele que sopra com força e suavidade sobre o nosso pó. Faz uma referência às 3 pessoas da Santíssima Trindade. Nós, só quando vemos isso, somos capazes de contrição, sintamos ou não sintamos, mas sempre de ter lágrimas de sinceridade no nosso coração, que consistem em poder dizer sinceramente: errei, Senhor, eu pequei, Senhor, me perdoe, peço perdão. Como é fácil que isso não nos aconteça por uma razão: pela grosseria do nosso espírito e pela facilidade, fruto dessa grosseria, com que nós achamos desculpas. Fazemos como o fariseu. O fariseu só via coisas boas dele. Eu sou bom. Faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Não sou como esse desgraçado, esse pecador, esse publicano que está aí no fundo do templo, inclinado, pedindo perdão e dizendo: Deus tem pena de mim, que sou um pecador. Não, eu faço. E há tantas pessoas que dizem: eu não faço mal, eu faço. Eu não preciso me confessar. Eu acho que todo o céu treme de espanto quando um católico diz: eu não preciso de me confessar, porque isso é a voz de Satanás. Sereis como deuses. Você é uma espécie de Deus. Não tem pecados. Que pena. O céu estremece. Como se atreve a dizer isso? Quando basta ler o Apocalipse para ver o respeito, a adoração com que o céu inteiro, os anjos e os santos, se inclinam, se ajoelham, adorando Jesus, o Cordeiro sacrificado, o verdadeiro Cordeiro Pascal, imolado, até dar a última gota de sangue por nós, para nos livrar dos nossos pecados. Meditar a paixão é uma das coisas mais importantes e vitais e proveitosas que podemos fazer neste tempo de Quaresma. Eu lhe aconselho isto vivamente, vivamente. Leia e medite, primeiro no Evangelho, mas talvez precise da ajuda de comentários feitos por homens santos. Há livros sobre a paixão excelentes. Aqui no Brasil, já desde faz muitos anos, foram publicados comentários sobre a paixão de Santo Afonso Maria de Ligório, já faz muito tempo. Que Santo Afonso era um homem que tinha devoção, que tinha amor a Cristo, que transpira nas palavras dele.
Existe um livro clássico famoso do século XVI ou XVII, do padre Luís de la Palma, A História da Paixão de Cristo, de Nosso Senhor. Também foi publicado no Brasil. E depois existem vias sacras. Eu estou me referindo a textos de vias sacras que falam da paixão de Jesus. Como sempre, a via sacra é a via dolorosa de Jerusalém. Quem teve a sorte de poder acompanhá-la viu com certeza muitas lágrimas, porque as pessoas que acompanham e vão vendo aqui Jesus foi empurrado, aqui Jesus caiu sob o peso da cruz, aqui bateram nele, aqui... E a pessoa chora. Eu fiquei emocionado quando um amigo que faz direção espiritual comigo me contou que tinha ido à Terra Santa e ao entrar, ao adentrar no Horto das Oliveiras, no lugar onde Jesus fez a sua oração, que é o início da paixão, até suar sangue, diz, chegaram àquela pedra que a tradição diz que é o lugar onde Jesus se inclinou e rezou e pediu ao Pai e se ofereceu, não se faça a minha vontade, sim a tua. E suou sangue e empapou com sangue. E diz que naquele momento uma senhora que não tinha praticamente fé e não praticava, sem dúvida movida pela graça de Deus, se jogou em cima daquela pedra aos prantos e a beijou. Isso é a contrição que nasce da contemplação da paixão de Cristo, do que Jesus fez por nós, do que Deus fez por nós. Confiemos no perdão de Deus, mas para que haja perdão tem que haver contrição. Dor dos nossos pecados. Uma dor que pode ser muito emocional ou menos, mas pelo menos uma dor vista, compreendida, que toca de alguma maneira o coração. Tenhamos em conta, como dizia São José Maria, que Deus não se escandaliza dos homens, mas é que às vezes há pessoas que dizem, bom, mas é que eu já fiz tantas besteiras, já fiz tanta bobagem, já errei tanto que sinto vergonha, não me atrevo a chegar e me confessar. Essa confissão que no tempo da Quaresma é fundamental, uma confissão mais profunda, bem feita, preparando a Páscoa. Mas essas pessoas deveriam meditar essas palavras de um santo, de São José Maria. Deus não se escandaliza dos homens. Não diz, como é possível, fulano? Não. Deus não se cansa com as nossas infidelidades. Embora nós façamos o possível para que se canse, mas Ele não se cansa. Nosso Pai do céu perdoa qualquer ofensa quando o filho volta de novo para Ele, quando se arrepende e pede perdão. Nosso Senhor é de tal modo Pai que prevê os nossos desejos de sermos perdoados e a Ele se antecipa, abrindo-nos os braços com a sua graça. E aí cita o texto da parábola do filho pródigo, no Evangelho de São Lucas, que diz que quando o filho ainda estava longe, voltando todo humilhado para o pai, dizendo, não sou digno de ser chamado teu filho, viu o pai enterneceram-se-lhe as entranhas e, correndo ao seu encontro, lançou-lhe os braços ao pescoço e cobriu de beijos. É assim que Deus corre ao nosso encontro, se não o rejeitamos. Quando começávamos esta meditação, dizíamos que há dois, inspirados pelas palavras do profeta Joel, há duas manifestações de penitência. Uma, dizíamos, é a contrição.
Convertei-vos com todo o coração, com lágrimas e o pranto. As lágrimas e o pranto. Mas o profeta Joel diz também com o jejum. E o jejum é um sacrifício voluntário. A pessoa pode comer o que quiser, mas se abstém, come menos, algo que não prejudica a saúde, às vezes até a facilita, entre parênteses. Mas come menos, bebe menos ou nada na quaresma, oferece a Deus, não fica só naquilo que é estritamente mandado pela Igreja, o jejum e a abstinência na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da Paixão, na sexta-feira santa. Mas procura, pelo menos todas as sextas-feiras, fazer alguma coisa. E Jesus fala de 3 grandes meios de penitência no Evangelho que se lê no início da Quaresma. Repito, como falava na meditação anterior, que é um trecho do capítulo 6 do Evangelho de São Mateus. As 3 obras de penitência de que Jesus fala já estavam no Antigo Testamento, já se faziam. São, em primeiro lugar, a caridade, e a concretiza com uma palavra que todo mundo entende, a esmola. A esmola é dar o que outro precisa. É ajudar com carinho, dando algo nosso. Agora, a esmola não é só dar dinheiro ou comida, que está muito bem. Eu fiquei também feliz quando li no WhatsApp de que me fizeram compartilhar o que vários conhecidos meus fizeram recentemente, uma ação solidária. Foram a um centro onde há quase 2 centenas de drogados, ex-drogados, mendigos, doentes, velhos, que são atendidos pela Missão Belém. E lá levaram tudo o que puderam. E, sobretudo, levaram carinho. Falaram com eles. É que a caridade é dar. Mas, como escrevia São José Maria, mais do que dar está em compreender. Então, esse tempo de Quaresma, façamos essas esmolas. Há muita gente que sofre, e com esse prolongamento da pandemia tão inesperado e tão doloroso, ainda será mais preciso fazer essas obras de misericórdia, dar de comer, dar de beber, dar roupa, dar... Mas depois nós temos o dia a dia. E o dia a dia pode ser uma contínua doação. De que precisam as pessoas? De um olhar de afeto, de um ouvido pronto para escutar, de uma palavra de carinho, pois isso é também jejuar. E São Bernardo dizia, eu não tenho aqui o texto literal, mas dizia, jejue também a vossa língua de dizer palavras duras ou mentiras, ou jejua o vosso coração de ter sentimentos ruins, jejue a alma de pecar. Caridade. O que o outro precisa. O que o outro precisa. E todos precisamos. Você, eu, todos. Todos precisamos de compreensão, todos precisamos de afeto, todos precisamos de companhia, de acompanhamento, todos precisamos de tantas coisas. São José Maria dava, a título de exemplo, várias atitudes num ponto do livro Caminho. Essa frase é feliz. A piada que não te escapou da boca, a ironia, a coisa que humilha o outro, uma gozação. O sorriso amável para quem te incomoda,
em vez da reação brusca. Aquele silêncio ante a acusação injusta, bobagens que na vida em família acontecem. Quem deixou isto fora de lugar foi você. Deixa, tem importância. Silêncio ante a acusação injusta. A tua conversa afável com os maçantes e os inoportunos. O não dar importância cada dia a um pormenor ou outro, aborrecido e impertinente das pessoas que convivem contigo. Isto, com perseverança, é que é sólida mortificação interior. Isto são obras de penitência, sem dúvida nenhuma. As da caridade. Mas depois estão as dos sacrifícios voluntários. Esses sacrifícios voluntários simbolizados pelo jejum. E esses sacrifícios são de dois tipos. Esse espírito de sacrifício, de tomar a cruz. Primeiro e mais importante de todos, depois da caridade, porque a caridade está acima de tudo. O amor está acima de tudo. Mas, em primeiro lugar, aceitar as cruzes passivas. Isto é, as que nós não procuramos, não queríamos, mas acontecem. Vamos supor, em tantos lugares está vendo outra vez o que jamais ninguém, em março do ano passado, imaginaria. Daqui a um ano vai haver um lockdown ainda mais rigoroso. Bom, é a cruz passiva. A cruz passiva de não poder ter uma distração sadia, honesta, se reunir com um grupo de amigos. Não. Inclusive, isso. Poder assistir a um jogo de futebol que não seja online. Bom, e há tantas outras coisas. E a pessoa que ficou doente, e a pessoa que sofre porque os entes amados estão sofrendo com a doença. Então, oferecer a Deus essa cruz passiva, que São José Maria dizia que é o martelar do artista. Deus vai nos modelando através dessas contrariedades para fazer de nós, dizia, um outro Cristo. Esta imagem de Cristo que o cristão deveria ser. E depois estão as cruzes ativas. Essas da caridade, muitas delas são ativas. Sorrir quando não tem vontade, etc. Mas há outras pequenas mortificações que é um costume cristão muito bom fazer na Quaresma. Quase todos os cristãos, católicos pelo menos, procuram na Quaresma dizer, vou me privar de quê? Um diz, não vou beber nada alcoólico. Outro diz, não vou comer doce. O outro diz, não vou comer chocolate. Repito aqui o que eu dizia antes, a caridade passa na frente de tudo. Se uma pessoa preparou para você um bolo de chocolate maravilhoso, você não vai dizer, não vou nem provar, nem experimentar, porque fiz o propósito de não comer chocolate na Quaresma. Quer dizer, olha, dá vontade de dizer, olha, vai passear. A caridade, o agradecimento com aquela pessoa passa na frente. Te convidam a almoçar com outras pessoas. Essas outras pessoas te servem um vinho, uma cerveja que você tinha prometido não beber. Não, a caridade vai na frente. Você não vai dizer, não vai fazer o feio, dizer, você beba. Eu não, eu sou católico. Não, Deus me livre. Agora, Jesus justamente fala, quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Não pode ser um sacrifício ostensivo. Jesus diz, disfarça. Santamente. Assim não parecerá aos homens que jejuas. Olha que são palavras de Cristo. Mas somente a teu Pai que está presente ao oculto. E teu Pai que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. Entende qual é o Espírito de Cristo? Generosidade no sacrifício, sim, mas não sacrifício ostensivo. É muito, muito bom que cada um de nós, se não o fez,
prepare para esse tempo de Quaresma, até a Páscoa, até começos de abril, uma pequena lista de sacrifícios. Eu vou fazer isso. Os sacrifícios são tantos: levantar na hora certa, não ficar com o celular o dia inteiro, não ficar com o celular à noite, não perder tempo com bobagens, e às vezes coisas que são pior que bobagens, são ofensa de Deus. Essas coisas na alimentação que não prejudicam a saúde, etc. Faça uma pequena lista, não uma lista enorme que vai esquecer, e nem Deus te pede, mas coloquemos 4, 5, esses pontos, coisas pequenas às vezes, e procure fazer oferecendo a Deus. Porque não é fazer por fazer, é com uma finalidade. Meu Deus, eu te ofereço isso, gostaria de te oferecer com muito amor. E te ofereço isso como reparação pelo meu desamor. Porque por não saber me privar de coisas, caí em pecado. Por não saber renunciar a um prazer que não era bom, caí em pecado. Então agora faço esse sacrifício como reparação, como se eu tivesse ofendido. E é o que acontece, aliás. Uma pessoa muito querida, sem querer, quase, mas ofendi, depois eu pediria perdão e faria o possível para reparar, para lhe dar alegrias. Vamos fazer isso com Deus. Toda a vida cristã é um poema de amor. E se não é uma questão de amor, é que não entendemos as coisas. Para isso, olhemos para Cristo. Volto ao que lhe dizia, o olhar fixo em Jesus. Que maravilha! Que a Nossa Senhora, que soube acompanhar Jesus até a cruz, até a doação total, até a última gota de sangue e de vida, nos ajude a ser amorosos e generosos nesse tempo de Quaresma.